Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Odres Novos. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, dando continuidade ao nosso assunto em relação à aliança de paz. Lembrando que Deus tem interesse que a gente faça essa aliança com Ele, esteja nessa aliança. Então, quando Ele nos chama, Ele está nos chamando para essa aliança de paz. Lembrando também que Jerusalém significa ensino de paz. Então, a igreja tem características de Jerusalém. Dentro de Jerusalém continha o palácio do rei e o templo, tá? E lembrando também que Davi significa amado. Então, Jerusalém ela tem que conter o amado, né? E o amado vai ensinar o governo e o amado vai ensinar o sacerdócio, tá? Ele vai ser o sacerdócio eterno. Tá? Então, sempre o amado vai estar ensinando. Tanto que Davi ele foi o único rei que ele pôde vestir essa tocha sacerdotal e pôde comer o pão do templo. Então, ele era rei e ele tinha essa característica de sacerdote. Tá? Então, vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala em relação a como que a gente tem que observar. Então, a Bíblia, quando ela está colocando lá todas aquelas figuras dos reis, ela está ensinando, é para nosso ensino, que a gente observe como que era a questão do rei. Tá? Todas as características boas que a gente tem que observar e todas as características ruins. Então, o que Davi faz, o que Salomão faz, o que todos os outros reis faz, é o ensino que a gente tem que ter quanto a rei. Então, vamos dar um exemplo lá. Em relação a Davi. Davi, ele era um rei que o coração dele era segundo Deus. Tá? Por quê? Porque ele se arrependia. Então, não significa que o rei, estando aqui na terra, ele não vai errar, mas ele tem que se arrepender. Outra importante característica do rei, né, como Salomão. Salomão ele procurou a sabedoria acima de todas as coisas. Então, quando a gente busca o reino de Deus acima de todas as coisas, as demais coisas são acrescentadas. Esse é um ensino que também está lá no Novo Testamento. E Davi estava reafirmando isso no Velho Testamento. Tá? Então, todas as características dos reis que a gente vê na Bíblia é para nos ensinar a questão de como ser rei. Tanto que esse ensino de rei vem de rei. Quem ensinou a gente a viver aqui nessa terra, que tem dois livros bem importantes na Bíblia, que é Provérbios e Eclesiastes, fala de como o rei vai viver, como ele vai negociar, como ele vai se relacionar com as pessoas, como ele vai se relacionar com os amigos, como ele vai se relacionar com os pais. Está falando, quanto rei, vivendo aqui na terra, é assim que você vai viver. E ainda Salomão fala em relação à vaidade, né? Que tudo é vaidade. E não se encante, rei, não se encante com as coisas aqui da terra, porque tudo é vaidade. E ainda o Novo Testamento também. Tudo que fala em relação à nossa vida aqui na terra, está ensinando a gente a se tornar rei, tá bom? E agora vamos ver um pouquinho em relação ao sacerdote, tá? Na figura do sacerdote tem três coisas que são importantes, que é o governo em relação ao templo, né? Dentro do templo existia o profeta, né, que ministrava ao povo, mas que ele trazia o desejo de Deus nos levar para a eternidade, tanto que as profecias falavam de um juízo próximo, de alguma coisa que ia acontecer próximo, e muitas delas se ligavam ao que seria em relação a Jesus e até mesmo a eternidade. Então o profeta faz parte desse governo sacerdotal também, tá? E também o levita e também o sacerdote. Então essas três figuras vai apontar de como a gente vai se preparar aqui para governar, para estar na eternidade, para viver a eternidade. Então, na figura do sacerdote, todos os rituais em relação aos sacrifícios dos animais, a como o povo deveria se apresentar quanto às suas questões para o sacerdote, em relação também à comida, em relação de como iria trazer as ofertas, todas essas questões vai levar a gente a se purificar, a se santificar para chegar na eternidade. Então, quando a Bíblia fala lá em relação aos sacrifícios, né? O que poderia ficar para o sacerdote, o que teria que ser apresentado a Deus em relação a tirar a gordura, que é o pecado, o que poderia ficar com o sacerdote em relação ao que a gente pode ter, a porção que a gente pode ter que vem de Deus e a gente vai se alimentar dela, né? Enquanto quando a oferta era separada, né? O que ficava para o sacerdote e o que era apresentado para Deus. Então, tudo isso ela está apontando
para a eternidade. Outra coisa também que aponta para a eternidade é a questão dos alimentos, né? Então, quando tinha lá a questão do que o povo poderia comer, o que seriam os animais puros, os animais impuros, que falava em relação, por exemplo, ao peixe, que a gente poderia comer, que o povo poderia comer o peixe com escamas. Por quê? Porque esse peixe com escamas estaria assim, que a gente teria que estar nesse mundo, mas não tão ligados a esse mundo. Então, a escama é uma proteção, que a gente tem que estar nesse mundo, mas não tão misturado com essa água. Né? A mesma coisa assim, em relação aos animais com a pata fendida, né? Que a gente tem que estar nesse mundo, mas não com a pata, com os pés totalmente encostados nesse mundo. Né? A pata fendida nos dá a característica de estar e não estar. Então, a vida de Jesus, que ele é o sacerdote, né, eterno, ele vai mostrar que quando ele estava aqui na Terra, ele juntou essas duas figuras. Ele reinou e foi sacerdote aqui na Terra. Então ele é a completude dessa forma que o Velho Testamento apontava de se viver aqui, se preparando para a eternidade. Tá? Então todos os rituais, tudo que se fala em relação a sacerdote, levita e profeta, está mostrando, olha, esse apontamento, essa forma de você viver, essa forma de você sacrificar, essa forma de você se purificar, que é Jesus, né? Estava apontando também para Jesus, vai te levar para a eternidade. Então a figura do sacerdote dentro da Jerusalém, né, ela vai apontar para a nossa vida na eternidade, esse preparo aqui para viver a eternidade. Tá? Então, dentro do ensino de paz da Jerusalém, a gente tem que observar por toda a Bíblia esses dois ensinos. Tanto no Novo Testamento, vai estar lá misturado o que é ensino de rei e o que é ensino de profeta, de sacerdote, de levita. Tá? Né? Tanto que os levitas ele não tinha terra aqui, ele não tinha herança, né? O sacerdote tinha o dever de manter o legado na família para se manter como sacerdote. Esse também é nosso dever em relação aos nossos filhos, né? Então essas duas características, né, do rei e do sacerdote tem que estar em nós, tendo a figura de Jesus como as duas coisas, como Davi, que ele tinha as duas coisas, ele era rei, ele era sacerdote, tá bom? Então isso é mais um pouquinho do que a gente tinha para falar. Fique aí com a gente, se inscreva, compartilhe esse vídeo e até o próximo ensinamento.